Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Luiz Caires, técnico agrícola, especialista em integração lavoura-pecuária e recuperação de pastagens. Essa semana a gente está falando de pecuária desde a segunda-feira, né? Com certeza os pecuaristas aí estão felizes, porque já teve muita informação importante aqui e o Luiz Caires hoje vai trazer mais informações relevantes. O tema do nosso bate-papo será aumento da produtividade de soja em áreas de integração lavoura-pecuária. Luiz Caires, prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Então, Divino, eu que queria te agradecer de coração por você ter me convidado para participar aí do seu programa, né? Eu sei que o seu programa tem uma audiência altíssima aí dentro do agronegócio, dentro do sudoeste goiano e vários lugares do Brasil, se brincar, quase todo o Brasil aí, já que hoje quase toda a nossa informação vai pela internet. E eu queria te agradecer de coração, tá? E estou disponível aí, disposto a levar essas informações pelo rádio, já que o rádio há tanto tempo aí leva informações para diversas fazendas no Brasil, né? Há quanto tempo não tem o trabalho do rádio de levar informações para as fazendas, né? Cara, a internet, ela fez com que o rádio crescesse cada vez mais. O rádio, ele se aprimorou com a internet e realmente você tem razão. Hoje o sinal, ele tá no Brasil inteiro, tá no mundo inteiro, né? Tá no mundo inteiro, pessoas de todos os países, tem brasileiro aí espalhado para todo canto e o pessoal ouve mesmo. E a gente sempre tem um feedback ao outro. Bom, Luiz, você é um técnico agrícola, cara que conhece muito de integração lavoura-pecuária, de recuperação de pastagens. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, onde você é de onde você estudou, onde você se formou. Então, eu sou do interior de São Paulo, né, do oeste paulista. Sou de uma cidadezinha chamada Iacri, São Paulo. Eu me formei no Colégio Agrícola de Coatá, que era quando eu me formei na época, em 95, era um colégio agrícola da Unesp. Era um trabalho que a Unesp tinha com a gente lá. A gente não formou num federal, era um estadual, mas era um estadual bem conceituado, né? Então, eu estou no mercado aí mais ou menos a partir desse período, né? Comecei os trabalhos, a integração lavoura-pecuária de modo mais acanhado, na verdade, né? Na região de Luiz Eduardo Magalhães, na época era Mimoso do Oeste ainda, e de lá para cá eu vim aumentando a inclusão das informações da agricultura dentro da área de pecuária, que foi justamente aí que eu percebi que a pecuária era deficiente de informações, na verdade. Eu fui incluindo essas informações da agricultura dentro, e fui criando ideias tanto da integração lavoura-pecuária como da recuperação de pastagem. Luiz, o que mudou de 95 para cá, nessa área? Não, mudou muita coisa, né? Mudou tanto na parte agrícola, né? Na parte de soja, milho, produtividade e tudo mais, né? Bem como na pecuária. A pecuária era extensiva, né? Se hoje o pessoal acha muito, né? Acha pouco, 0,8 A por hectare. Antigamente era 0,4 A, 0,3, né? Era muito mais extensivo, né? E hoje ficou mais intensivo. As fazendas estão trabalhando mais forte em cima da intensificação e a integração lavoura-pecuária ela vai ter um papel principal. Na verdade, ela já está tendo, né? Mas agora ela está sendo mais forte, mais bem utilizada, na verdade, né? Outras culturas, outras pastagens e tal estão vindo justamente para aumentar essa intensificação e agora o que é mais interessante, né? Não é só agricultor, é agropecuarista, né? Exatamente. Mas muitos produtores rurais ainda têm uma certa resistência de entrar na área da pecuária, não tem? Não, tem, com certeza. Na verdade, o agricultor é uma coisa bem interessante, é uma faca de dois gumes, né? Tanto o agricultor acredita que a pecuária é muito difícil de mexer, porque ela tem diversos protocolos, né? Como o IATF, por exemplo, né? Como que é inseminação artificial por tempo fixo, vacinação, colocar brinco, fazer diversos outros aí, controles fitossanitários nos animais, né? Que tipo de
categorias de animais que podem ser trabalhadas, como trabalhar, cria, recria, engorda. Então, em tudo isso, abrange muito, o agricultor se sente, às vezes, até meio acuado. Fala assim, eu não quero mexer com pecuária porque não é muito meu negócio, não. E do mesmo lado eu vejo o pecuarista pensar da agricultura, porque ele já faz a conta em boi, né? Ele faz a conta o seguinte, peraí, eu vou ter que vender quantos boi para comprar uma colhedeira, eu vou ter que vender quantos boi para comprar uma plantadeira. Então, isso na cabeça dele também não encaixa. Então, normalmente eles ficam separados. Mas o que está acontecendo muito hoje no mercado é que está unindo. Aos poucos eles estão se unindo para, eu quero comprar um milho melhor, então eu vou ajudar o meu agricultor de uma outra maneira, talvez uma fazenda que ele precisa, uma área que ele precisa arrendar para plantar soja, pode ser uma parceria com o próprio pecuarista. Então a gente está vendo muito essas parcerias acontecendo com mais facilidade, que no passado não ocorria de maneira alguma. Como é que vocês têm conseguido, vocês técnicos, vocês que trabalham diretamente nessa área, como é que vocês têm conseguido quebrar esse paradigma na cabeça tanto do produtor quanto do pecuarista? Não é fácil. Falar para você, não é fácil. O que está acontecendo muito é porque hoje, né, eu converso muito com meus clientes sobre isso, né? Meu cliente às vezes fala, puxa, eu tenho que brigar com o preço lá fora. Será que ele precisa brigar com o preço lá fora ou ele precisa brigar consigo mesmo? Então, eu levo muito essa informação seguinte, fecha a sua conta da porteira para dentro, sem se preocupar com o preço do boi lá fora, porque ele pode segurar o boi dele, mas o vizinho talvez não segura, e aí ele acaba perdendo valores nesse negócio, ou aumentando o custo de produção, como aconteceu nessa safra, nesse período agora que nós passamos pela pecuária, né, que teve muito problema com confinamento, o pessoal não tinha onde colocar gado, né, a fazenda já estava super lotada e não tinha como retornar o gado de dentro do confinamento para dentro do pasto. Então, o que a gente tem que se preocupar muito hoje? Eu acredito que o pecuarista tem que se preocupar mais em fechar a conta dentro de casa, sem se preocupar muito com o preço lá fora. Lógico, ele tem que estar preocupado, tem que estar. E a mesma coisa, tem que acontecer isso com o agricultor. Então, ele tem que fechar a conta dentro de casa, fazer sobrar dinheiro no bolso dentro de casa, sem se preocupar tanto com o valor da soja, ou se preocupar tanto com o valor do milho. Tem que se preocupar? Tem que se preocupar. Mas ele tem que preocupar de uma maneira o seguinte, se sair a tanto preço, eu vou ganhar dinheiro nesse negócio. Né? Eu vou conseguir fechar minha conta nesse negócio. Acho que não é fácil você colocar isso na cabeça de um agricultor ou de um pecuarista, não. Mas com o tempo a gente está conseguindo, nós somos técnicos, estamos no mercado aí, a gente consegue mudar aos poucos aí. É interessante isso que você falou, porque me lembrou uma fala recente do Enio Fernandes aqui no programa, em que ele dizia o seguinte, ele não conhece ninguém que tenha entrado na agricultura ou na pecuária querendo ganhar o máximo e que continuasse. Essas pessoas não continuam. Continuam aqueles que fazem média, aqueles que sabem o que eles vão gastar, quanto que eles precisam de ganhar e trabalham fazendo média. Aquele que só pensa na máxima, ele tende a sair do negócio. Justamente, porque o custo é alto, né? Tanto o custo da pecuária, e a pecuária tem uma coisa significante, né? A pecuária, você só vai receber o seu dinheiro com 30 meses. Então, se você criou um bezerro, se você é de engorda, você pegou o bezerro com 7 meses, você entrou bezerro, tem que ainda contar a gestação, né? Então, você pegou o bezerro com 7 meses, recria com mais 7 meses, 14 meses, vai pegar boi com 21, ou às vezes até 30 meses, tem gente que trabalha até com 40, você só vai ver dinheiro nesse período. Então, às vezes, a soja até é melhor você trabalhar dessa ideia, porque soja com 120 dias já tem dinheiro na conta, diferente do boi que vai ficar 30 meses, até 40 meses aí sem ter dinheiro, né? Então, essa programação financeira, ela tem que ser bem ajustada para não faltar dinheiro para pagar funcionário, para não faltar dinheiro para energia elétrica, por exemplo, para comprar ração, para comprar óleo diesel, esse dinheiro não pode faltar. Então, normalmente, tem que ser muito bem ajustado mesmo. É igual você falou, essa máxima, ninguém entra na pecuária, todas as empresas que eu conheci, que entrou no mercado para ser altamente produtivo já no primeiro, segundo ano, estão quebrados. Deixa eu já começar exatamente, Luiz, antes da gente entrar em outros detalhes, começar exatamente por esse ponto. Como ter um aumento da produtividade de soja nessas áreas de integração lavoura-pecuária? Então, eu fui percebendo com o tempo, né,
E até muita gente me pergunta o seguinte, peraí, como é que eu faço? Então a palhada da braquiária, por exemplo, que é produzida na integração lavoura-pecuária, ela aumenta a produtividade da soja? Em muitos casos não, mas ela diminui a perca. Quanto você perde na seca, por não ter uma palhada de qualidade? Então a gente foi buscar essas informações no mercado, trazer a pesquisa para dentro de casa para a gente saber o quanto que eu poderia aumentar a produtividade de soja. Então o que a gente foi buscar lá fora? Controles de ervas daninhas, que estava... Muitas vezes você nem precisa aumentar a produtividade da soja, você pode diminuir o custo de produção. Então a gente foi percebendo que uma pastagem bem interessante, as brisantas, né, que a gente utiliza hoje muito dentro da integração lavoura-pecuária, seja a marandu, seja a própria decumbe, seja o piatã, justamente para fazer o quê? Porque são culturas alelopáticas, então que controla outras ervas daninhas que estão em torno dela. Que depois, no futuro, quando você voltar com a soja na próxima safra, elas podem atrapalhar a produtividade. Então, além de você tirar essas ervas daninhas do sistema, né, como o caso, por exemplo, do amargoso, da erva quente, da erva de touro, corda de viola, trapoeraba, picão preto resistente, né? Então essas culturas hoje elas não existem mais nas áreas de integração lavoura-pecuária, justamente por causa da utilização das brisantas. Então o que se dá o aumento de produtividade de soja que a gente percebe hoje? Tem também a matéria orgânica, né? Aumenta muito a matéria orgânica, né? É significativo. Eu tenho áreas hoje, tenho clientes hoje que tem 5% de matéria orgânica. Provavelmente, acho que 80% das fazendas que vão estar discutando, provavelmente não tem 5% de matéria orgânica, se não fizer integração lavoura-pecuária. Mas hoje tem, por exemplo, uma coisa interessante que o mercado está fazendo muito, né? Os agricultores estão fazendo, os agricultores que estão trabalhando com brisantas, por exemplo, estão utilizando um equipamento chamado Katrina para simular o pastejo do gado. Por quê? Quando o gado pasteja, quando o gado morde uma folha daquela lá de braquiária brisanta, por exemplo, aquela raiz para o crescimento. Quando ela emite uma folha nova, aquela raiz volta a crescer novamente, aumentando a quantidade de matéria orgânica. A matéria orgânica não é o que você vê sobre o solo, é o que você vê abaixo da linha do solo. Então, quanto mais raiz a sua braquiária produz, mais aumenta a matéria orgânica, mais aumenta a solubilidade de nutrientes, né? Também, como é que fala? Vai buscar nutrientes, as raízes da braquiária que são muito profundas, né? Uhum. Elas vão buscar nutrientes lá embaixo, faz a reciclagem e traz tudo de volta para a área foliar. Dessecou, está tudo disponível para soja. Pois bom, nós já até adiantamos um pouco, mas não tem problema não, depois eu volto lá no início onde eu queria. Vai ter muita coisa para conversar ainda. Só me explica melhor como é que é esse controle da erva daninha das brisantas. Então, quando a gente começou com rosilienses, né, no começo a integração, ela chamava-se Sistema Santa Fé. Isso. Quer dizer, produção de palhada utilizando a braquiária rosiliense. Só que a braquiária rosiliense, ela não é uma cultura alelopática. O que é uma cultura alelopática? Os brisantas são alelopáticos. Ele tem um composto orgânico alelopático que regula o crescimento de outras plantas em torno de si. Então, por exemplo, as brisantas todas fazem isso. Ela é uma planta dominante, digamos assim? Uma planta dominante. Certo. Em torno dela só se cria ela. Quando o animal pasteja ela, ele corta aquela folha, né, que a raiz para o crescimento, na hora que a folha emite novamente, que a raiz volta a crescer, ela libera o composto. E nessa liberação do composto faz com que as ervas daninhas não consigam crescer em torno dela. Muito interessante. Então, a gente não tem... Quer ver uma coisa interessante? Um dia você pode passar na beira de uma rodovia, se tiver uma área de soja do lado de uma pastagem, você pode ir na pastagem, você não vai encontrar as ervas daninhas que estão nas áreas de soja, você não encontra na pastagem. Principalmente se for braquiarão. Normalmente vai ser braquiarão, porque o braquiarão é plantado em cerca de 80% de todo o Brasil, né? Uhum. É a pastagem mais utilizada no Brasil. Então, normalmente você vai encontrar o braquiarão, chama marandu. E esse é o mais fácil de ser dessecado também. Então, a gente percebeu que a gente precisava encontrar um meio termo no negócio. Ele tinha que ser eficiente na pecuária, mas também dar um prazo legal para a gente plantar soja em cima, sem perder a plantabilidade, né, da soja, ou do milho e tal. Então, isso daí a gente acabou entrando mais fácil dentro do marandu. O marandu, ele também é uma pastagem estolonífera, como é o rosisiense, né?
diferente das outras duas que tem daí para frente, que são cespitoso. Cespitoso é em pé, estão no nível cristolões, né? Então ela domina a área dela com facilidade, né? A marandu. E a dessecação dela é de fácil acesso. Então, se dessecou, ela morre. Talvez ela demore uns 5 dias a mais aí para morrer. Mas você quer ver uma coisa muito interessante? Nós temos um herbicida no mercado do milho que foi utilizado através dos compostos alelopáticos de plantas, como é o caso da mesotriona, né? Que é o calistemo. O calistemo, ele é uma derivação de um composto orgânico alelopático de uma certa cultura que criou a mesotriona. E ele é utilizado no milho para regular até o crescimento de algumas braquiárias quando entra na integração lavoura-pecuária. Você vê, e é um produto, assim, não é orgânico, mas ele é uma derivação do orgânico. Uhum. Então, do biológico, na verdade, né? Certo. Orgânico, biológico, eu não sei explicar direito. Mas, então, essas culturas alelopáticas aí, ela tem esse trabalho. Né? O que você precisa fazer? Uma outra cultura que é alelopática também é o sorgo granífero. Então, às vezes você faz uma palhada, faz a integração lavoura-pecuária utilizando o sorgo granífero, você precisa dessecar e esperar até um pouco mais tempo para justamente conseguir ajustar o plantio com a planta secando. Senão você pode plantar e ela vai liberar a substância e não vai nascer muita soja. Certo. Vai inibir o crescimento da soja. E nesse caso do sorgo granífero, vai ter mais matéria orgânica no solo ou não? Não. O sorgo, normalmente, ele é um reciclador também, o sorgo. O granífero, né? Ele também é um reciclador. Só que a massa dele é mais composta no talo. Então, o talo não dá matéria orgânica. Você pode perceber. A pastagem, como é que eu sei se a minha integração lavoura-pecuária foi bem formada, a minha pastagem foi bem formada? Da minha altura, eu olho para o chão. Se eu não ver o chão, só ver pasto, foi bem formada. Se eu ver o chão, a luz do sol também vê. Então, aquilo ali vai, com certeza, evaporar um pouco mais rápido do que era para estar se tivesse totalmente fechada, né? Essa palhada, ela vai controlar um pouco mais a umidade na época dos veranicos, não vai? Vai sim. Eu tenho ela plantada em alguns lugares, por exemplo, na região do Vale do Araguaia, no Goiás, regiões aí que normalmente em setembro o pessoal tira foto aí de termômetros aí dentro de carro e tal, que chega a 44 até 46 graus. Eu tenho algumas fotos também. A gente utilizou o marandu, uma área que era plantio convencional, né? Plantio gradeado, e uma outra área que era plantio direto. Nessas áreas, por exemplo, você tem uma ideia, era 14 graus de diferença. Então, na área que foi gradeado, que era o plantio convencional, estava marcando 46 graus no termômetro de solo que eu estava utilizando. Certo. E na área onde a gente fez a palhada de marandu, que é a palhada do braquiarão, né, na área de integração lavoura-pecuária de milho, né, pós-soja, a gente percebeu que ele estava com 32 graus. Então, dava 14 graus de diferença na sensação térmica. Que isso? Imagina. É muito alto esse negócio, né? Ou seja, então, vai ter uma evaporação menor, né? Nesse caso. Isso aí. Porque a transpiração a planta vai ter de qualquer maneira, né? Sim. Agora, a evaporação vai ser menor. Então, na soma, a evapotranspiração acaba se tornando bem menor em relação à área que fica descoberta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Luiz, eu gostaria de te perguntar o seguinte: que tipo de braquiária plantar e por que plantar esse tipo específico que você vai me falar agora? Então, Divino, uma coisa que a gente faz muito no começo a gente tinha dificuldade, que era o rosiziense. A gente teve que aprender com ele, na verdade, né? A gente acabou descobrindo que a rosiziense foi criada para fazer palhada. Ela não foi criada para integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque ela não tolera pisoteio, ela não consegue virar seca produzindo. A integração lavoura-pecuária, ela é única e exclusivamente produção de material verde no período da seca, para tratar de animais, né? Então a gente percebeu que a rosiziense tinha uma dificuldade muito grande. Por aí que a gente foi para o mercado para buscar novas, na verdade,
a mais antiga do mercado, que é o braquiarão, né? A gente Uhum. foi no Piatã, que é uma baita de uma ferramenta, só que às vezes os produtores têm uma dificuldade para plantio, porque o pessoal tem um pouco de medo de trabalhar com o Piatã, porque ele é muito agressivo, né? O crescimento dele é estrondoso, ele é muito agressivo mesmo. E a gente partiu um pouco para dentro do Marandu. Quem está na pecuária, quem tá na pecuária, que tem o manejo correto de produção de pecuária e começou a plantar soja, prefere trabalhar com o Piatã. Quem está na agricultura e está iniciando na pecuária, prefere trabalhar com o Marandu. Parecem duas culturas parecidas, só que não são. Como eu disse anteriormente, o Marandu, ele é estolonífero, então ele é mais fácil de matar, com glifosato, por exemplo, né? Uhum. E o Piatã já é mais duro, e ele é mais tolerante à seca, porém tem mais proteína. Então é uma faca de dois gumes, os dois são uma faca de dois gumes. É muito eficiente na pecuária, que é o caso do Piatã. O braquiarão já não é tão eficiente, apesar de ser utilizado em muitas áreas, a eficiência dele não é tão boa como é do Piatã em função da proteína liberada pela produção de folhas, né? Uhum. Na verdade, o Piatã, ele tem mais folhas e menos talo, e o Marandu tem mais talo um pouquinho e menos folha. Então a relação caule e folha do Piatã é melhor. Entendi. Mas na discussão dos dois, né, a gente foi percebendo que o uso da pastagem ideal seria aquela que agregasse para os dois lados, tanto para a pecuária, como no período da seca, né, no intervalo aí, que a gente conseguisse colocar vários animais dentro da área, bem como quando a gente fosse dessecar para voltar a plantar soja novamente. A gente percebeu que o Marandu se encaixava melhor nessa situação, porque ele consegue ser melhor dessecado, ele consegue dar uma boa taxa de lotação para a pecuária nesse período e ele faz uma boa palhada. Então a gente percebeu que para esse caso de soja, o Marandu se encaixa melhor do que o Piatã, apesar dos dois serem muito parecidos. Diferentemente da Rosiziensis, né? Uhum. Eu já vi até um trabalho de pesquisa falando algo muito interessante. As brisantas, elas não são, elas estão até um pouco mais tolerantes ao percevejo castanho da raiz, né? Que é um grande problema no sudoeste goiano, no centro-oeste como um todo, Uhum. diferente da Rosiziensis, que já é um pouco menos tolerante, né? Então as brisantas ainda têm essa situação interessante aí para trabalhar na área de integração lavoura-pecuária. Pois é, e como é que faz para plantar na braquiária? Então, é uma dificuldade, né? Todo mundo tem esse pensamento, né? Como que eu vou plantar na braquiária? Eu já recebi ligações de amigos, né? Falou, eu comprei uma fazenda, rapaz, arrendei uma fazenda aqui em Minas Gerais, em Unaí, e ela era uma fazenda que o pessoal tirava semente de capim, tá com um palmo de capim aqui, tô com dó de gradear essa área, quero plantar. Como é que eu resolvo esse problema? Na verdade, a gente foi descobrindo algumas alternativas interessantes, né? Que, por exemplo, diminuir a palhada, né? Se você tiver com gado dentro, então você diminuir a palhada bem, né? Tem que você não possa perder palhada para manter a soja no período de um veranico, por exemplo, né? Então você tem que manter um bom nível de palhada, mas não pode deixar crescer demais. Então baixar um pouco esse nível aí. Outra coisa, quando você for fazer o plantio, normalmente as áreas de integração lavoura-pecuária, quase que única e exclusivamente, nós trabalhamos 100% com a botinha, com o sucador. Nós não usamos disco desencontrado no adubo, não. Certo. Trabalhamos com botinha. Mas o que a gente percebeu que a gente poderia fazer, que poderia nos ajudar a trabalhar com a botinha numa passagem mais dura, mais densa, como é o Marandu, né? A gente começou a criar um ataque, fazer o disco de corte, atacar mais essa passagem. Mas a gente percebeu algo muito legal. Por ela ser um pouco mais dura, ela também tem ela aguenta melhor, ela não precisa de tanta pressão, na verdade. Ela acama com mais facilidade. Depois de acamada, você consegue plantar ela com mais facilidade. E se você quiser até plantar, como ela vai estar um pouco mais baixa, você pode plantar ela um pouco mais verdolenta. Tranquilamente você planta ela um pouco mais verdolenta. Então, tanto faz seca como um pouco mais verde, você pode plantar ela sem problema nenhum. A gente não percebeu. A gente desseca mais ou menos ali 72 horas antes do plantio, às vezes, dependendo do tamanho que ela tiver, né? Eu sei que tem muita gente que tem essa preocupação, né? Como eu vou plantar, eu vou usar uma braquiária dessa hiper de crescimento estrondoso, né? Quando começa a chover, ela cresce muito rápido em função da quantidade de luminosidade que ela recebe, carga de água, né? Também da quantidade de nutrientes, né? Que os compostos orgânicos vindo dos animais liberou no solo, né? Então isso aí ainda tem a decomposição da palhada
da soja, que libera em torno de 40 a 45 quilos de nitrogênio por hectare. Então, além de tudo isso aí, ela vem um crescimento muito forte. É aí que a gente começa a melhorar. Quem está na pecuária começa a melhorar algumas coisas bem interessantes. Por quê? É final de seca, setembro, né? Onde as pastagens que estão em torno dessas áreas de integração estão sofrendo muito com a seca e essas pastagens estão crescendo a 1.000 por hora. Então, normalmente a gente retraz esse gado dessas áreas, né, para vedar esses espaços que estão em torno das áreas de integração lavoura-pecuária e pressiona essas áreas, para depois a gente vir com a soja em cima. Então, normalmente a gente até aumenta a taxa de lotação no início deu uma chuva, por exemplo, a pastagem vai começar a crescer muito rápido, né? Em função da quantidade de nutrientes que está ali no pé dela, ali fazendo ela crescer. A gente pega alguns animais ali e começa a vedar os pastos que estão em torno dela para trabalhar melhor a área de integração lavoura-pecuária. A gente está tendo um resultado muito bom sobre isso aí. Tem fazendas que fazem até silagem dessa área antes de plantar soja, antes de plantar milho, né? Apesar que, falando em milho, uma coisa bem interessante do milho, que o pessoal pergunta muito, né? Eu vou perder um pouco de produtividade trabalhando com brisanta no milho? Vai perder, sim. Um pouquinho você vai perder. Uns 8 a 10% aí da produtividade você vai perder. Mas o que é legal nesse negócio? A quantidade de arroba produzida por hectare é gigante. Nós temos muita gente ganhando muito dinheiro com a quantidade de arroba produzida no período da seca, né? Você vai produzir, imagina, a integração lavoura-pecuária, ela volta para trás no negócio, começa de trás para frente. No período da seca, as fazendas vão estar produzindo menos arroba. A integração lavoura-pecuária, ela vem ao contrário, ela produz muito arroba justamente no período da seca. Luiz, então vai melhorando muito a utilidade do solo, né? A gente vai ter que fazer o seguinte, continuar essa prosa no outro momento, porque o tempo acabou. Mas eu vou conseguir 30 segundos aqui, mas só 30 segundos. Só para você me responder o seguinte: pecuária em cima da soja dá lucro ou é a soja que dá lucro em cima da pecuária? 30 segundinhos. Nossa, não tem no 30 segundos, nem sei o que eu vou falar para você, mas eu acredito muito no consenso das duas, tá? É tanto a soja ganha dinheiro com a pecuária, como a pecuária ganha dinheiro com a soja. Eu acho que é o seguinte: não deixa de plantar soja e não deixa de criar boi. Pronto, você foi esperto, conseguiu. Luiz, obrigado, foi show de bola. E a gente com certeza vai ter outras oportunidades de continuar esse assunto. Um abraço para você. Eu que te agradeço aí de coração por ter me convidado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.